Paz do Senhor, queridos. Que bênção a gente poder estar juntos, lógico, de uma forma virtual, mas é uma alegria a gente poder partilhar sempre a palavra do Senhor. E nessa semana nós temos uma semana tão especial para nós como cristãos, que talvez, na história, lógico que o Natal sempre é muito importante, a vinda de Jesus, mas para nós cristãos sabemos que essa época da Páscoa, para nós é a semana mais importante, porque onde tudo se cumpre e a vontade do Senhor se torna plena e completa na vida de todos nós, que reconhecemos Jesus como Senhor, nosso Salvador, que reconhecemos que Jesus foi o sacrifício perfeito, e a partir dele eu e você podemos receber, não por méritos, não por nada que nós venhamos a fazer, mas receber da parte do Senhor a salvação. E eu queria aproveitar, lembrando com você uma palavra e olhando desde o início como se inicia, e a Páscoa, o sentido, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento e a própria palavra do Senhor nos lembra isso, Paulo dizendo assim que aquilo que foi escrito, aquilo que está no Velho Testamento foi escrito como sombra daquilo que viria. E a história é muito legal quando a gente então começa a entender os processos e a forma como Deus realizou e cumpriu todas as suas promessas. Eu não vou ter tempo para ler o texto aqui, eu vou pedir para você depois ler, atento ali o texto, mas eu queria falar um pouquinho ali do texto de Êxodo, no capítulo 12, de 1 a 28, que é quando então realmente a Páscoa ela foi sinalizada e ela acontece. Você conhece a história da saída do povo em relação ali do Egito, quando eles saem do Egito, e agora o Senhor trazendo a última grande praga, das 10 pragas, que foi a morte do primogênito. Então o Senhor diz que eles deveriam matar um cordeiro, o sangue desse cordeiro ser passado nas vergas das portas, para que o anjo da morte não matasse o primogênito dos filhos do Senhor, dos filhos de Israel. E interessante que essa história ela ficou conhecida como a Páscoa, e a morte de Jesus ela vem acontecer na mesma época. Então todo o simbolismo que está por trás, e eu queria nessa noite repartir com você bem rapidinho a importância desse simbolismo, porque remete a obra plena, como eu falei no início, a obra plena que Jesus realizou e cumpriu a favor da minha vida e da tua vida. Então, lá o texto de Êxodo 12, eu quero convidar você depois a ler esse texto, Êxodo no capítulo 12, do 1 até o 28, que nos mostra essa história. E eu, como eu disse, eu vou ser bem sucinto aqui, vou citar alguns textos, falar alguns textos para você, mas não vou poder ler todos eles, porque nós não temos tempo para isso. Nosso tempo nas terças à noite sempre é mais curtinho, Nós temos aí uma meia hora. E eu queria lembrar algumas coisas que são importantes para nós. A primeira delas, que ali envolvia o sacrifício. E o chamado, e a ordem dada por Deus era um sacrifício de um cordeiro. E a Bíblia vai nos lembrar que Jesus se tornou esse nosso cordeiro. Lá em 1 Coríntios 5, no versículo 7, diz assim: pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Lá em João 1,29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra, eu falei no início, tudo aquilo que era sombra do que viria, realmente se manifesta. E acontece a favor de mim e de você. Então, o primeiro sinal aí era o sacrifício do cordeiro. E o próprio texto depois, o próprio Paulo vai falar isso em Coríntios, João escrevendo isso no Evangelho de João, ele vai dizer: Jesus se torna então o nosso cordeiro pascal. E isso é precioso demais, porque nós podemos ter a certeza de que ele se tornou aquele sacrifício, o sacrifício, como diz a palavra, o sacrifício vivo a favor de mim e de você. Um outro sinal muito interessante é que lá no texto de Êxodo 12, versículo 5, diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Essa sempre foi a regra do Senhor, para perdoar pecados, sempre deveria ser o animal, normalmente o primogênito, separado,
sem defeito, sem mácula, e esse então se tornaria o sacrifício a favor de perdão de pecados. E assim também, Jesus vem a se tornar. Pedro diz isso lá em 1 Pedro 1,19, diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus, para cumprir a promessa, para cumprir tudo aquilo que o Senhor, né, já vinha falando, né, à espera do próprio povo, aquele que viria para remir o povo, aquele que viria para trazer salvação ao povo. Jesus então precisava ser um cordeiro, não é? Como diz o nosso texto, mas sem mácula, sem ruga. Ele não poderia experimentar pecado. O mundo hoje muitas vezes tenta gerar isso no coração dos homens, né? Até há tempos atrás, filmes falando, né, até a história de Maria Madalena, que Jesus tinha um caso com Maria Madalena, sempre para tirar ou rebaixar a obra que foi plena de Jesus. Mas sabemos que o nosso Senhor não cometeu pecado. Ele se tornou nosso cordeiro sem mácula, sem ruga, sem pecado, para poder carregar o meu e o teu pecado. E isto é tão precioso quando nós podemos perceber e ver a forma como que Deus vai completando e vai deixando tudo de uma maneira muito plena e perfeita a favor da minha vida e a tua vida. Uma outra coisa interessante que diz lá no texto de Êxodo, no capítulo 12, esse texto que você vai ler depois, 3-6, assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Era para ser separado 4 dias antes. O cordeiro precisava ser separado. Se nós conhecemos bem a história e lembramos, né, ontem, eu estou gravando isso hoje na segunda-feira, né, mas nesse último domingo que passou, foi o domingo de Ramos, que demonstra a entrada, Jesus chegando na cidade, toda a congregação acompanhando a ele, todos fazendo festa, porque agora Jesus viria para trazer um grande livramento para o povo. Jesus ali naquele momento é separado para enfrentar ou para viver todo o propósito que o Senhor havia determinado para que ele viesse passar e ter que passar, né? E não por causa dele mesmo, mas por causa de mim e de você. Quando nós paramos para analisar e ver, né, com muita clareza no coração, sinceridade no coração, nós precisamos realmente, né, sempre celebrar o nome de Jesus. Porque ele passou por coisas que ele, por ele mesmo, não precisava passar. Vivenciou sofrimentos que ele, por ele mesmo, não precisava vivenciar. Mas foi por causa de mim e de você que ele experimentou isso e precisou passar por isso. Na última vez que eu preguei ainda eu citei, né, falando das dificuldades que quando se está no momento de angústia, de sofrimento, quais deveriam ser as nossas atitudes. E uma delas ali que marca muito a história, pelo menos para mim, né, e talvez marque para você, é quando Jesus chega a dizer para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas senão seja feita a tua vontade. Cumprir a vontade do Pai, não por causa dos seus erros, das suas falhas, pois ele era o cordeiro sem mácula, sem pecado, sem ruga, um cordeiro perfeito e que foi separado para pagar o meu e o teu pecado. Jesus separado 4 dias antes, o texto nos diz que ele deveria ser separado. Jesus assim também no domingo de Ramos chega e o povo o exalta, sendo preparado para depois de 4 dias ter que enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou. O texto também nos diz lá em Êxodo 12, ali diz que o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Se nós vamos ler o paralelo disso com a morte de Jesus, lá em Lucas 22, 18, diz assim: toda a multidão, porém, gritava: fora com este, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Novamente, o texto lá em Êxodo diz, Deus ensina, mostra isso e dá a direção, dizendo que toda a congregação deveria estar reunida para poder ver o sacrifício do Cordeiro. No nosso texto é a mesma coisa.
toda a multidão ali estava presente, se infelizmente fazendo uma escolha errada. Às vezes fala infelizmente, né? E uma vez eu vi alguém, um pastor ministrando sobre isso, ele disse assim: será que eu e você não teríamos tido a mesma atitude? Será que eu e você, naquela situação, não teríamos nos colocado da mesma forma, pedindo para soltar Barrabás e, né, não aceitando a obra que Jesus veio trazer? E como eu falei desde o início, para mim, né, e a palavra do Senhor sempre nos lembra, uma obra plena e completa, mas o povo não entendia. E quantas vezes nós não entendemos situações que vamos vivendo e logo já questionamos, logo já criticamos, logo já murmuramos, e muitas vezes seríamos aqueles que naquela época estaríamos dizendo ali: sacrifica, crucifica Jesus e solta Barrabás. Muitas vezes preferindo o ladrão que foi confirmado como ladrão, alguém que tinha, né, uma vida completamente, né, que o povo conhecia, uma vida completamente fora dos padrões que ali estavam estabelecidos. Mas, muitas vezes, por não entender o propósito e a vontade do Senhor, nós somos aqueles que também se colocamos dessa mesma forma. Quero continuar com você. O texto lá em Gênesis 12, 46 diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Lá no texto, né, Jesus ensinando como deveria ser o livramento, lá diz: nenhum osso poderia ser quebrado. E você e eu conhecemos a história. João 19, 33 a 36 diz assim: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Isto aconteceu para se cumprir a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Fantástico, né? Quando nós começamos a olhar a imagem daquilo que Deus tinha preparado para que o próprio Filho vivesse a favor de nós, nós vamos vendo que os detalhes são muito bonitos e para mim sempre me chamaram demais a atenção, de ver como Deus é pleno, perfeito, completo na sua obra, e como aquilo que Deus determinou, aquilo que deve ser feito, irá se cumprir no momento certo, irá se manifestar. Assim foi com Jesus, né? Assim como lá na Páscoa, a primeira Páscoa, com o povo, a saída do povo, nessa Páscoa nenhum osso poderia ser quebrado do cordeiro. Assim também com Jesus, nenhum osso foi quebrado. Lá em Êxodo 12, 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Conhecemos bem a história, eu até citei rapidamente no início. O sangue era para ser passado, né, na verga da porta, porque ali não haveria praga, a praga não entraria naquelas casas. O sangue seria o sinal de proteção. Lá em Efésios 2,13, o apóstolo Paulo escreve assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E este sangue gera salvação, esse sangue gerou redenção, esse sangue gera proteção. Fantástico, né? Agora nós não precisamos agir da mesma forma com que o povo, né? Esses dias atrás andei vendo um vídeo, um pastor dizendo que, né, que a praga viria nesses dias por causa da Páscoa e nós precisávamos então ungir as ombreiras das portas, né? As ombreiras não, as vergas das portas das nossas casas, das janelas, para que a praga não entrasse. Queridos, nós não andamos dessa forma, nós cremos que toda a obra foi completa. Tenho falado e insistido isso desde o início. Foi plena e foi completa, a favor das nossas vidas. E nós não andamos de uma forma, nós andamos por fé. Hebreus diz que fé é aquilo que não se vê. Então nós cremos que o sangue de Jesus é aquilo que nos protege. O sangue que foi derramado para que pudesse estar protegendo a nós e a nossa casa, a nossa família. Nós não precisamos agora ficar ungindo e passando, né, óleos para proteger isso, ou algumas superstições, né, arruda, galho disso, galho daquilo, colocar na porta. Nós não precisamos, porque o Senhor derramou o seu sangue. E como diz o apóstolo Paulo, por meio desse sangue,
Nós fomos gerados em Deus, fomos aproximados em Deus para nos tornarmos filhos. E ao nos tornarmos filhos, o direito da herança foi trazido a cada um de nós. E algo que faz parte da herança é o cuidado e a proteção que o Senhor tem para com cada um de nós que somos seus filhos. Lá em Êxodo 12, 23 também diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entra em vossas casas para vos ferir. Pelo sangue, o inimigo agora não pode mais trazer destruição. Olha o que João escreve na sua primeira carta, 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda autoridade, toda legalidade agora é concedida ao maligno por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Agora é dada ao Senhor. E por meio do sangue, este sangue agora nos protege, nos guarda e nos faz viver e nos permite viver todos os propósitos que o Senhor assim havia determinado e que venham a se cumprir nas nossas vidas. Não sei o quanto você tem percebido, mas o que eu quero trabalhar com você e quero mostrar para você, que tudo aquilo que o Senhor permitiu que aquele povo vivesse e experimentasse no momento de grande luta, de grande dificuldade, tudo aquilo nós podemos hoje viver, experimentar a partir da obra de Jesus. E essa obra se cumpriu e nós lembramos ela nessa semana. Ela se cumpre a nosso favor. E todas as promessas que ali foram dadas, elas agora também fazem parte da minha vida e da tua vida, onde nós poderemos experimentar da graça, do cuidado, da proteção do nosso Deus. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Cada um de nós não consegue ou não conseguiria nunca nem imaginar o que nós estamos vivendo hoje. Nenhum de nós imaginaria um dia passar por isso. Situação de incerteza, o que vai acontecer conosco no próximo mês, daqui 2 meses, 3 meses, como é que nós estaremos? Será que realmente essa vacina vai ser a solução para todos nós? Vamos não ter mais essa crise da pandemia, vamos poder ter liberdade, voltar para os trabalhos, voltar a ter uma vida normal? Irmãos, tudo isso, a palavra do Senhor nos diz que estamos debaixo da proteção do nosso Deus. E o sangue derramado na cruz do Calvário se tornou proteção para mim e para você. Então, queridos, nós em nossas casas precisamos sempre orar e declarar isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Mas, pastor, e se alguém morrer de Covid na minha família? Queridos, a palavra do Senhor diz que a morte e a vida estão nas mãos do nosso Deus. Nesse mesmo momento, diz a palavra, nos ensinando que quando Jesus então morre, ele desce até o inferno e tira as chaves das mãos do diabo. Ele não tem mais autoridade. Se vier alguém da nossa casa, da nossa família, vir a falecer por causa da Covid, irmãos, nós vamos louvar o Senhor, porque sabemos que estava debaixo do propósito e do cuidado dele. Mas eu e você não precisamos temer. Por quê? Porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa de proteção de sangue sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Se nós formos olhar, eu já li esse texto antes, ali o Senhor diz que cada um deveria estar dentro da sua casa. E ali haveria a proteção do sangue. Deus tem nos permitido viver isso de novo. Estamos dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, junto com as nossas famílias. Eu sei que parece que a gente já está vivendo esse tempo de cansaço, de incomodação, e tudo vai se tornando difícil. Eu entendo e eu sei o quanto isso tem sido difícil. Eu, como alguns, e você talvez seja assim, extremamente, sempre tem que ter propósito, sempre tem que ter um trabalho, sempre tem que ter algo a fazer, a viver. Para nós isso é muito difícil, é muito complicado, não poder planejar coisas futuras, mas nós estamos debaixo da proteção. Então declare isso sobre a tua vida, declare isso sobre a tua casa. Você não precisa ir ungir as portas, mas você pode declarar a promessa daquilo que o Senhor nos deu, que este sangue nos traria proteção. Este é um grande desafio no momento que a gente está vivendo.
E a gente não pode deixar de lembrar essa obra. Como eu falei, nós temos que aproveitar essa semana, né? Por causa da pandemia, até isso ficou um pouquinho até largado, né? Entre nós, entre a própria igreja de Jesus. Mas sempre foi uma data muito importante. Nós fazíamos sempre, né, os cultos da madrugada, 6 horas da manhã, lembrando a ressurreição de Jesus. Esse ano nada vamos poder fazer, vamos poder realizar a ceia do Senhor, né? Você pode ir preparando também aí para o domingo, estar conosco, né, no culto. Vamos querer celebrar, lembrar a obra de Jesus por meio da ressurreição, mas ao mesmo tempo lembrar que nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Viva dessa forma. Pastor Alexandre, nesse último domingo, ministrou a palavra, né? Nós não devemos temer, não precisamos temer. Deus está nos guardando, o Senhor está nos protegendo e vamos viver debaixo dessa promessa. E toda ela se inicia na minha vida e na tua vida a partir da obra de Jesus, a partir do sacrifício de Jesus. Ali nós nos tornamos agora aptos, né, a estarmos debaixo dessa proteção. E a palavra do Senhor diz que ela acontece por meio do sangue. Vamos continuar aqui lá em Êxodo 12, 24. Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Isto era um mandamento que foi dado ao povo e que deveria ser transmitido, né, como estatuto, como lei para todos as famílias, né, e aqueles que viriam a crer. Jesus lembra isso quando ele nos dá sempre a ordem do ide, Mateus 28, 18. Diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu, na terra. Lembra, ele conquistou isto com a sua morte e o sacrifício. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como aquilo que o povo viveu deveriam ser transmitido a outros, deveria ser ensinado a outros, também isso que nós vivemos precisa ser ensinado a outros. Nesse domingo também nós tivemos aí a Dona Glória, né, a mãe da Berna, veio a falecer, e o pastor Luiz partilhou uma palavra no velório e no enterro, lembrando isto, o quão importante é para nós, como filhos de Deus, sabemos que a nossa vida não é aqui, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sendo guardados pela obra de Jesus. Então, para nós, como eu falei no início, essa é a semana mais importante para o cristão. Sim, o Natal é importante, Jesus nasceu, mas a obra se cumpre na Páscoa. Ela se cumpre na semana da morte de Jesus. Nós, nessa sexta-feira, novamente vamos estar lembrando o sacrifício de Jesus. Como eu falei no início, é um sacrifício que veio, precisava acontecer. Jesus até clama a misericórdia do Pai, mas ele sabia que precisava ser feito. Mas no domingo veio a ressurreição. E aí a palavra do Senhor diz que ele foi aquele que foi à frente e foi até nos preparar lugar. Marcos 16, 6 assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Irmãos, todos os sinais que o Senhor deu da Páscoa e aquele povo precisou viver era a sombra do sinal maior. E esse sinal maior foi cumprido por Jesus. Jesus veio, se sujeitou a pagar um alto preço, preço de sangue, por mim e por você, para que nós pudéssemos andar dessa forma. Ele se tornou o cordeiro, o meu cordeiro e o teu cordeiro. Ele se tornou o meu sacrifício, o teu sacrifício. Por isso, nessa semana, esteja lembrando disso. Não é por causa da pandemia que nós vamos deixar de lembrar e comemorar a obra que Jesus fez. Lembre isso para a tua família, lembra isso para a tua casa. Eu não sei se você está assistindo isso, né? Mas passa isso para os teus filhos. Lembrem-se da obra que Jesus fez. Jesus se torna o cordeiro.
Eu partilhei rapidinho com você, se tornou o cordeiro sem mácula. Nenhum osso lhe seria quebrado. O sangue dele seria proteção para as nossas vidas. Tudo isso permanece, tudo isso permanece. E nós nessa semana podemos relembrar isso, a obra que foi feita. Marcos 16 diz, o texto falando, o Nazareno foi crucificado, mas ele ressuscitou e não está mais aqui. E aí o próprio Jesus, lá em João 14, você conhece bem esse texto, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Diz assim, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos. Neste momento de pandemia, cada um de nós aí estamos lidando com as ansiedades que temos no coração. E não adianta falar que, eu não sou assim, eu não tenho ansiedade. Todos nós somos ansiosos. E todos nós estamos muitas vezes preocupados com o dia de amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? Vou estar com saúde ainda? Ou se eu pegar a doença, será que não vai ser tão grave? Se for grave, será que eu serei internado? Se eu for internado, serei entubado? Se eu for entubado, eu vou sair dessa condição? Irmãos, o Senhor Jesus diz, ele cumpriu e ele foi preparar lugar. Como eu falei no início, nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nada irá acontecer, desde que nós, como família, como casa, crermos no sacrifício, na obra de Jesus, na sua ressurreição. Nada nos irá acontecer sem que o Senhor venha permitir, e se Ele permitir, o lugar meu e teu já foi preparado. Já há um lugar reservado. Ele veio e foi o primeiro. Eu gosto muito, quando a palavra nos diz assim que Jesus era o primogênito. Aliás, Jesus era o unigênito. E depois ele se torna o primogênito. Irmãos, isso é fantástico. Quando nós podemos relembrar e saber que temos um Deus, Jesus era Deus, o Filho de Deus, que se sujeita a se tornar homem para pagar um preço de pecado da humanidade. Certamente, queridos, Deus poderia ter dito, vamos destruir tudo isso e começar tudo de novo. Mas havia alguém ali. E esse alguém era Jesus, que disse, não, Pai, eu estou disposto a pagar o preço por estes homens, por essas mulheres. Irmãos, nós vivemos isso, e nessa semana o sacrifício foi feito. O sangue foi derramado. Este sangue que protege a você, a sua família, a sua casa. Mas ao mesmo tempo, este sangue derramado é o sangue que nos dá condições de um dia podemos viver na eternidade, no lugar que Jesus foi preparar para mim e para você. E é nessa alegria que nós vamos poder viver e vamos experimentar, não mais agora, dor, como diz a palavra, ranger de dentes, dor, sofrimento, mas vamos poder viver na alegria daquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Esta é a semana da Páscoa, essa é a semana da morte, da crucificação, da morte, mas também da ressurreição. Esta é a semana onde eu e você recebemos da parte de Deus esse sangue que foi derramado e que nos protege, mas ao mesmo tempo que recebemos da parte do Senhor também a ressurreição, aonde cada um de nós um dia vai poder vivenciar e experimentar. Que você possa se alegrar com isso, que você possa vivenciar isso na tua vida, na tua família, na tua casa, não temendo, sabendo do cuidado do Senhor e experimentando da bênção da sua proteção. Amém, queridos? Eu quero ainda orar com você. Vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero nesse momento apresentar a minha vida, a minha família, a minha casa, Senhor, e também apresentar a vida, a família e a casa dos meus irmãos. Senhor, que naquilo que nós ouvimos rapidamente aqui, Senhor, que possamos ter a certeza de que é este sangue que tem nos protegido e tem nos guardado,
Mas, Senhor, nós queremos ir além. Não queremos viver somente debaixo dessa proteção humana, Pai. Nesse momento, enquanto vivemos nessa pandemia ou vivemos neste mundo. Mas nós queremos ir além, Senhor, pois a ressurreição que acontece nos fala da vida eterna. E esta vida eterna que nós queremos viver juntamente com Jesus, se tornando o primogênito, o primeiro, se tornando o irmão mais velho, se tornando aquele que, por amor a nós, se sacrificou e pagou um alto preço. Muito obrigado, Jesus, por todo o teu sacrifício. Muito obrigado, ó Pai, por todo o teu amor, que se sujeita à tua criação. Isso é difícil da gente entender e perceber, mas por amor a nós, tu permites um grande sacrifício do teu Filho. Nós nos alegramos por este amor e pedimos a Ti que Tu nos fortaleça, nos anime e nos guarde cada dia mais. Pai, assim nós entregamos tudo a Ti, entregamos também esse momento de pandemia que talvez muitos de nós não podemos entender e nem saber o porquê de tudo isso que estamos vivendo, mas sabemos que estamos sendo guardados debaixo da Tua boa mão, protegidos pelo sangue do Cordeiro derramado a favor de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você. Grande abraço a todos. Uma abençoada semana de Páscoa no nome de Jesus. Tchau, tchau.